A gripe espanhola no Brasil. A pandemia que o Brasil esqueceu. Setembro de 1918. O navio Demerara atraca no porto do Recife. A bordo, marinheiros, imigrantes, cartas de guerra e algo mais. Algo invisível. Em poucos dias, os primeiros brasileiros começam a tossir. Em semanas, os hospitais transbordam. Em meses, mais de 35 mil pessoas estariam mortas. Isso aconteceu no Brasil, em 1918. E quase ninguém sabe. A maior pandemia do século XX chegou às nossas costas, quando o país ainda tentava entender o que era o século XX. Quando a República era jovem. Quando as cidades ainda aprendiam a crescer. E quando a doença varreu tudo, o Brasil descobriu algo que nunca deveria esquecer. Nenhuma fronteira é grande o suficiente para parar o que viaja no ar. Este é o episódio da gripe espanhola no Brasil. Parte 1. A chegada do invisível. Ela não veio com bandeiras. Não chegou anunciada por diplomatas. Não foi heralded por jornais. A gripe espanhola entrou no Brasil como entram as catástrofes mais devastadoras, silenciosamente, escondida entre pessoas normais, fazendo coisas normais. Era setembro de 1918. O mundo ainda estava em guerra. A Grande Guerra, como chamavam, tinha consumido a Europa por 4 anos. Milhões de mortos nas trincheiras da França e da Bélgica. Mas um inimigo diferente havia surgido. Não nos campos de batalha, mas nos corpos dos soldados. Os cientistas ainda debatiam sua origem exata. Alguns diziam que começou nos campos militares americanos em Kansas, em março de 1918. Outros apontavam para a França. O fato é que, em poucos meses, a doença havia se espalhado por todos os continentes e recebeu um nome enganoso, gripe espanhola. Não porque nasceu na Espanha, mas porque a Espanha, país neutro na guerra, foi o único que publicou livremente as notícias sobre a epidemia. Os países em guerra censuravam as informações para não deprimir a moral das tropas. O Brasil tinha enviado uma divisão naval para combater ao lado dos aliados. Médicos, marinheiros, oficiais. Eles conviveram com os soldados europeus. E quando retornaram, trouxeram mais do que medalhas e memórias. O navio Demerara atracou em Recife no início de setembro de 1918. A bordo, viajantes provenientes de Lisboa e Dakar. Alguns apresentavam sintomas de uma doença respiratória. O protocolo sanitário da época era rudimentar, longe do que seria necessário para conter o que estava chegando. Em dias, os primeiros casos foram registrados em Recife. Em semanas, o navio continuou seu percurso pelo litoral brasileiro, levando a doença para Salvador, Rio de Janeiro, Santos. O Rio de Janeiro, então capital federal, seria o epicentro. A cidade tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes. Era densa, quente, úmida. As condições eram perfeitas para o que viria a seguir. O presidente Rodrigues Alves havia sido reeleito para um segundo mandato. Ironicamente, seria derrubado não pela oposição política, mas pela gripe. Ele contraiu a doença ainda em 1918 e nunca assumiu o cargo. Morreu em janeiro de 1919. A pandemia não respeitava hierarquias, mas atacava os pobres com muito mais força. Nos cortiços superlotados do Rio, nas habitações sem ventilação, nas famílias que dormiam 6 em um quarto, a doença encontrou sua terra mais fértil. Parte 2. A cidade que parou. Rio de Janeiro de 1918. Não o Rio de hoje, com seus arranha-céus e metrôs. O Rio do início do século. Bondes elétricos, avenidas largas que Pereira Passos havia aberto há menos de 15 anos, cafés e confeitarias no centro. Uma cidade que tentava parecer Paris, mas que escondia, nos morros e becos, uma miséria que nenhuma avenida conseguia disfarçar. Naquele setembro e outubro de 1918,
essa cidade começou a mudar. As ruas foram esvaziando. Os bondes, antes lotados, começaram a circular com poucos passageiros. Os motoristas e condutores adoeciam. As linhas eram suspensas. Os passageiros que ainda estavam de pé preferiam ficar em casa. As confeitarias fecharam. Os mercados esvaziaram. Os jornais, quando ainda conseguiam circular, traziam listas de mortos. Não em obituários elegantes, em colunas e colunas de nomes, endereços, idades. Às vezes só homem, 34 anos, Rua da Saúde. Sem mais detalhes, sem mais história. Os hospitais da cidade rapidamente se tornaram insuficientes. O Hospital São Francisco de Assis, a Santa Casa de Misericórdia, lotados. Médicos adoecendo junto com os pacientes, enfermeiras exaustas, remédios em falta. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro convocou estudantes para ajudar. Muitos foram. Alguns contraíram a doença. Alguns morreram. Nos cemitérios, as covas eram abertas antes mesmo dos caixões chegarem. A demanda superava toda a capacidade instalada. Em certos dias, o cemitério São João Batista registrou dezenas de enterros. As filas de carroças carregando caixões eram longas o suficiente para bloquear ruas inteiras. O cheiro de flores e desinfetante se misturava ao ar úmido de outubro. Salvador, Recife, São Paulo, Belém, o mesmo cenário se repetia em diferentes escalas. A epidemia se movia como uma onda, varrendo uma cidade antes de avançar para a próxima. No interior do país, onde os serviços de saúde eram ainda mais escassos, pequenas comunidades foram dizimadas sem que o resto do Brasil sequer soubesse. Parte 3. Sobreviver era uma escolha. O que significa continuar vivendo quando tudo ao redor para? Em outubro de 1918, essa pergunta era concreta para milhões de brasileiros, não uma metáfora, uma decisão diária. O trabalhador que precisava ir à fábrica, mas temia o bonde lotado. A quitandeira que abria a barraca às 5 da manhã, sem saber se os clientes viriam. A mãe que mandava os filhos buscar água e rezava até que voltassem. A vida cotidiana foi reescrita pela epidemia. Os mais ricos se isolavam em suas casas, mandavam empregados às compras, consultavam médicos particulares. Alguns fugiram para fazendas no interior. O dinheiro comprava distância, não imunidade, mas distância. Os pobres não tinham essa opção. Operários, lavadeiras, vendedores ambulantes, estivadores. Se não trabalhassem, não comeriam. E trabalhar significava se expor. Nos cortiços do centro do Rio, aqueles sobrados divididos em dezenas de quartos minúsculos, com um banheiro para 50 pessoas, a doença entrava por uma família e saía pelo corredor, espalhando-se quarto por quarto. A imprensa descrevia a cena com precisão brutal, corpos que demoravam horas para ser retirados porque não havia carros suficientes. Famílias que passavam a noite com o morto porque ninguém vinha buscá-lo. Havia também a loucura das tentativas de cura, sem vacina, sem antibiótico, sem nada efetivo. As farmácias vendiam todo tipo de produto: inalantes de eucalipto, comprimidos de quinino, xaropes importados de nome francês. Nada funcionava, mas o desespero comprava tudo. A igreja foi requisitada de todas as formas. Missas de cura, procissões, promessas. A religião era para muitos a única medicina acessível. Ao mesmo tempo, a ciência tentava responder. Carlos Chagas, que havia substituído Oswaldo Cruz na direção do Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz havia morrido em 1917. Coordenou os esforços brasileiros para entender o vírus. Médicos trabalhavam em laboratórios tentando isolar o agente causador, mas a tecnologia da época ainda não era capaz de identificar um vírus. Parte 4. O Estado que não chegou. O governo não estava preparado. Essa é uma afirmação
que ecoa ao longo da história das pandemias. E em 1918, no Brasil, ela era absolutamente verdadeira. O Serviço de Saúde Pública Federal, chefiado por Carlos Chagas, tentou responder. Foram criados postos de atendimento emergencial. Estudantes de medicina foram convocados, remédios foram distribuídos, mas tudo isso chegou tarde. E chegou pouco. A descentralização política da Primeira República tornava a resposta ainda mais difícil. Cada estado agia de forma independente. Alguns governadores fecharam fronteiras estaduais, medida de eficácia discutível, mas que revelava o pânico institucional. A imprensa passou de aliada a antagonista. Os jornais, que primeiro minimizaram a epidemia para não gerar pânico, logo passaram a criticar ferozmente o governo pela falta de ação. A Gazeta de Notícias, O País, o Correio da Manhã, todos cobriam a crise com um misto de informação, sensacionalismo e indignação legítima. A população, sem informações claras e sem serviços adequados, reagiu de formas diferentes. Alguns atacaram farmácias, acusando farmacêuticos de vender remédios adulterados. Outros se revoltaram contra vizinhos que não seguiam os protocolos básicos de isolamento. Havia brigas nos cemitérios por vagas de enterro. O presidente em exercício, Delfim Moreira, já que Rodrigues Alves estava doente, não tinha personalidade política forte o suficiente para liderar uma resposta nacional coesa. O governo central parecia paralisado diante de uma tragédia que avançava mais rápido do que qualquer estrutura burocrática conseguia responder. E então, tão rápido quanto chegou, a onda começou a recuar. Em novembro de 1918, os casos começaram a cair. Não porque o governo havia resolvido o problema, mas porque o vírus havia percorrido sua trajetória natural, infectando quem podia infectar, matando quem matou, deixando os sobreviventes com alguma imunidade. O armistício do dia 11 de novembro de 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial, foi celebrado com festas em todo o Brasil. Mas muitas famílias não tinham ânimo para festejar. Tinham acabado de enterrar alguém. Parte 5. O Brasil tentou contar seus mortos. Os números variam entre as fontes históricas. O mínimo estimado é de 35 mil mortos. Alguns historiadores chegam a 300 mil. A imprecisão é ela mesma reveladora. Um país que não sabia contar seus mortos era um país que ainda não tinha sistema de saúde pública digno desse nome. O Rio de Janeiro perdeu entre 12 mil e 15 mil pessoas. São Paulo, números semelhantes em proporção. No interior do Nordeste, comunidades inteiras foram devastadas sem deixar registros. Mas o que a epidemia deixou além do luto? Ela acelerou, de forma brutal, o debate sobre saúde pública no Brasil. Os anos seguintes viram reformas importantes. Ampliação do Instituto Oswaldo Cruz, criação de novos serviços de saúde, maior investimento em saneamento básico. A pandemia de 1918 mostrou, de forma inegável, que o Estado precisava se responsabilizar pela saúde da população. Ela também expôs, para quem quis ver, a desigualdade estrutural do país. A gripe matou muito mais pobres do que ricos, muito mais negros do que brancos, muito mais trabalhadores urbanos do que fazendeiros. A doença foi democrática só na aparência. No fundo, foi profundamente seletiva, e ela deixou uma cicatriz na memória coletiva que demorou décadas para ser reconhecida. Por muito tempo, a gripe espanhola de 1918 foi um capítulo esquecido da história brasileira. Mais urgente do que processar o passado era reconstruir o presente. Se você chegou até aqui, obrigado. A história é feita de pessoas como você que querem entender o mundo que herdaram. Se quiser continuar nessa jornada, o canal Protagonistas da História tem muito mais esperando por você. Parte
Parte 6. O que Brasil construiu das cinzas. As pandemias não deixam monumentos, não há estátuas para as vítimas da gripe espanhola. Não há museus dedicados aos que morreram tossindo sozinhos em cortiços do Rio de Janeiro ou em casas de pau a pique no interior do Nordeste. A morte coletiva, estranhamente, não costuma gerar memória coletiva. Mas o Brasil de 1918 deixou marcas físicas, não nos cemitérios, mas nas instituições. O Instituto Oswaldo Cruz, fundado em Manguinhos, no Rio de Janeiro, tornou-se um dos legados mais duradouros da luta contra as epidemias brasileiras. Criado em 1900 por Oswaldo Cruz e pelo bacteriologista Vital Brasil para combater a febre amarela e a peste bubônica, o Instituto sobreviveu ao seu fundador. Oswaldo Cruz morreu em 1917 e foi o principal centro de pesquisa durante a epidemia de 1918. Suas construções em estilo mourisco, no bairro de Manguinhos, são um patrimônio arquitetônico único no mundo. O Castelo Mourisco, como ficou conhecido o prédio principal, foi erguido entre 1905 e 1918. Com suas torres, arcos e azulejos, parece saído de outro continente e de outro tempo. E, de certa forma, saiu mesmo. Foi projetado por um arquiteto alemão inspirado no Castelo de Leão, na Espanha. Esse castelo viu a epidemia de 1918 acontecer ao seu redor. Seus laboratórios foram o fronte científico contra a gripe. Seus pesquisadores foram os soldados de uma guerra que não tinha armas adequadas. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, hoje parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também cresceu a partir dessa época. A pandemia evidenciou a necessidade urgente de mais médicos, mais enfermeiros, mais estrutura. A resposta educacional veio nas décadas seguintes. A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que já existia desde o período colonial, foi um dos pilares do atendimento durante a epidemia. Suas alas foram ampliadas nos anos seguintes como resposta direta ao que a crise revelou. O que a gripe de 1918 revelou foi que a modernidade arquitetônica e institucional do Brasil era uma fachada bela sobre uma estrutura frágil. Um país que tinha castelos de pesquisa científica, mas não tinha médicos suficientes para atender os bairros pobres a 2 quilômetros de distância. Esse paradoxo, a grandiosidade visível e a precariedade invisível, é um dos fios que conecta o Brasil de 1918 ao Brasil de hoje. Parte 7. Os nomes que ninguém escreveu. A pandemia tem um rosto oficial: estatísticas, decretos governamentais, relatórios científicos. Mas tem também milhares de rostos anônimos. A parteira que continuou atendendo grávidas mesmo doente, porque se ela parasse, as mulheres parariam sozinhas. O médico de bairro que fez centenas de visitas domiciliares sem luvas e sem máscara, porque não havia para todo mundo. E ele entendia que sua presença era mais importante do que sua segurança. A professora que transformou sua sala de aula em improvisado posto de triagem, porque o hospital ficava do outro lado da cidade. O historiador Cláudio Bertoli Filho, que estudou a epidemia em São Paulo, encontrou relatos de famílias que mantinham os mortos em casa por dias porque não havia caixões suficientes. Outros relatos falam de crianças que ficaram órfãs em semanas. Pai e mãe levados pela doença com dias de diferença. Havia também os sobreviventes que nunca se recuperaram completamente. A gripe espanhola, que hoje sabemos ser causada pelo vírus H1N1, deixava sequelas pulmonares graves em muitos sobreviventes. Dificuldade respiratória crônica, fadiga, vulnerabilidade a outras doenças. Uma geração de brasileiros carregou essas marcas pelo resto da vida, e havia os que perderam tudo sem perder a saúde. Artesãos cujos clientes morreram, comerciantes cujos fornecedores fecharam, empregados que não receberam salários enquanto os patrões estavam doentes ou mortos.
A epidemia não destruiu apenas corpos. Destruiu economias familiares inteiras. O Brasil de 1919 era um país de sobreviventes, de viúvas e órfãos, de histórias que não foram escritas porque não havia quem as escrevesse. E talvez por isso a gripe espanhola tenha sido tão rapidamente esquecida. O luto coletivo é difícil de processar. É mais fácil olhar para frente. Mas olhar para frente sem entender o que ficou para trás é um luxo que nenhuma sociedade pode realmente se dar. A história de 1918 não é sobre uma doença. É sobre o que somos quando tudo desmorona. É sobre quem cuida de quem quando o Estado não consegue cuidar de ninguém. É sobre a coragem anônima que não entra nos livros, mas sustenta em silêncio toda a civilização. Essa história existiu. Essas pessoas existiram. E agora você sabe.